Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 1, que diz: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Bom, queridos, nós estudamos nas últimas lições, sobre o Logos, a palavra, o verbo, que aqui o apóstolo João ainda não identificou, quem é esse verbo, quem é esse Logos. Apenas diz que esse Logos existia antes de todas as coisas, ele não foi criado, é um ser eterno, esse Logos, e esse Logos ele estava com Deus. Então nós sabemos que é um ser distinto, porque se ele estava, então ele estava de um lado e Deus do outro. Então ele era uma pessoa distinta de Deus. Porém, a frase finaliza de uma forma surpreendente. Esse ser que era uma pessoa distinta de Deus, que estava ali com Deus na eternidade, diz que esse Logos era Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Então veja, é como se nós juntássemos essas duas frases. Ele estava com Deus e a frase era Deus. O que nós chegamos à conclusão? Que Deus estava com Deus. Deus estava com Deus. Olha só, Deus era a única coisa que existia antes de todas as coisas, na eternidade. Só que, e ele era apenas um ser, porque era somente Deus, Deus estava com Deus e que era um ser distinto, Dentro do próprio ser de Deus, há duas pessoas distintas. Isso é uma coisa um pouco complexa de entendermos, mas a gente precisa reconhecer o fato que Deus é um ser completamente diferente, de tudo que a gente conhece. Assim como uma árvore é completamente diferente de um prédio, que é completamente diferente de um pássaro, que é completamente diferente de uma bactéria, que é completamente diferente de um cometa, Deus, então, é um ser totalmente diferente de tudo. E por mais que às vezes a gente tenha uma dificuldade de entender como que havia dois entes, duas pessoas distintas, três, na verdade, pessoas distintas dentro do mesmo Deus, a gente precisa reconhecer, queridos, que nós estamos falando de um ser de outra categoria, um ser infinito, um ser com características completamente únicas, e essa é uma delas. E nós explicamos na lição anterior por quê, porque para Deus ser amor, ele não poderia ser um só. Porque o amor, ele precisa ter um outro para amar verdadeiramente. E aqui nós chegamos, que esse Logos, ele era o próprio Deus. Esse Logos, que depois ele vai identificar com Jesus Cristo, ele era o próprio Deus. E esse não é o único verso, que identifica Jesus como Deus, São inúmeros versos nas Escrituras. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, verso 15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Então ele é a imagem de Deus, a perfeita imagem de Deus. Em Hebreus capítulo 1 diz que ele é o resplendor da glória de Deus e a imagem exata do ser de Deus. É por isso, por exemplo, queridos, que as Escrituras narram que Jesus ele nasceu não de uma relação sexual normal. Ele foi o Espírito Santo que foi no corpo de Maria e criou aquele filho. Então veja, a essência do Espírito Santo estava ali na pessoa de Jesus Cristo. Então a essência de Deus. Em Filipenses capítulo 2, diz que Jesus Cristo, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, ou seja, mesmo toda a sua divindade e poder, ele não se apegou a todo esse poder, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantes aos homens. Veja só que coisa linda, ele sendo Deus, se esvaziou da sua divindade
para vir até a terra realizar sua obra de salvação entre nós. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, explica, qual que é a grande revelação de Deus à humanidade, qual que é o mistério da piedade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo. Veja que coisa linda. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Essa é a grande revelação de Deus, que Deus se manifestou entre nós. E claro, poderíamos citar uma outra centena, queridos, de versos aqui, identificando Jesus Cristo com o próprio Deus. Jesus, falando aos seus discípulos, por exemplo, ele dizia: olha, eu e o Pai somos um. E os discípulos pediam para Jesus: olha, Jesus, então mostra-nos o Pai, isso nos basta. É só conhecer a Deus, que esse é o grande desejo de todo ser humano, Oh, que oportunidade maravilhosa, que privilégio maravilhoso. Esclareceria a grande questão na vida humana, Me apresente Deus, para que eu possa vê-lo, contemplá-lo e saber piamente quem Ele é, como Ele é e que Ele existe. E Jesus falou para os discípulos: tudo bem, mas quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, Jesus deixou bem claro, quem estava vendo Ele, estava vendo Deus. Quem estava diante dele, estava diante do próprio Deus. Ele é o Logos, Ele é a manifestação, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, de novo, queridos, o Evangelho de João abre com esse verso para mostrar que o tema do livro não é falar de um mero mestre, de um sábio, de um filósofo ou de um mero fundador de uma religião. Não. O Evangelho de João, para deixar bem claro, o próprio Deus andou entre nós. O próprio Deus desceu da sua glória, se esvaziou, se tornou carne e se apresentou: aqui estou eu. Vocês pediram inúmeras vezes: por que Deus não se mostra? Por que Deus não se apresenta? Olha aqui, sou eu, sou Deus. Ora, exatamente isso que Deus fez. E qual foi a reação da humanidade? Persegui-lo, odiá-lo e matá-lo. Mas ele veio e se apresentou, se manifestou a todos nós como Deus. E ele demonstrou isso de inúmeras formas. Então, não somente por um ensino espetacular, muito além de qualquer outro ensino que você pode buscar em qualquer religião, em qualquer filósofo, em qualquer sabedoria humana. Uma multiplicidade enorme de milagres de toda sorte, desde cura, desde expulsão de demônios, controle sobre a natureza, multiplicação de pães, andar sobre as águas, ressurreição de diversos mortos e, por fim, ressurreição de si próprio. Ele se auto-ressuscitou. Sem falar que ele não cometeu sequer um só pecado, que ninguém pode falar isso, ninguém consegue isso, ele não cometeu sequer um pecado. E claro, ele cumpriu dezenas de profecias, dezenas de requisitos colocados no Antigo Testamento justamente para identificarmos o Messias, o Deus que viria em carne. Enfim, ele se apresentou, Deus veio e aqui estou eu. Contemplem-me, aprendam, observem, analisem. Eu sou Deus. Aprendam comigo. Então, essa é a boa notícia, esse é o Evangelho, que Deus se deu o trabalho, se despiu da sua glória para vir ao nosso encontro, nos ensinar a verdadeira vida, o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade. Ele fez isso por nós e é isso que nós vamos aprender, queridos. A cada dia nas nossas lições aqui, nós vamos ter esse encontro com Deus, com essa manifestação de Deus, com essa expressão exata do ser de Deus. Cada dia é isso que nós vamos aprender, quem Deus é, como Deus age diante das situações da vida, como Deus se expressa, como Deus se importa e ama as pessoas.
E esse então, queridos, é o mistério da piedade, que Deus se revelou em carne. Vamos então, a cada dia, colher essa boa notícia no nosso coração e aprender com Ele, aprender com o próprio Deus, direto de Deus, sem intermediários, sem pessoas. Não, você vai aprender direto com Deus, vendo diante dos seus próprios olhos, narrado aqui pelo apóstolo João, como Deus agia. Você vai ver Deus andando na terra, você vai ver o próprio Deus falando, o próprio Deus ensinando. Você vai aprender de primeira mão, da boca do próprio Deus, da boca do próprio raciocinar, do próprio pensar de Deus, do Logos. Assim como as suas palavras revelam os seus pensamentos, Jesus, o Verbo, revela os pensamentos, o caráter e quem Deus é. Então vamos nessa jornada, queridos, sedentos para aprender com Deus. Se você às vezes sempre pensou, nossa, como eu queria ter um encontro com Deus, você vai ter um encontro cada dia, vendo Jesus falando, o próprio Deus falando, fazendo e agindo. Vai ser maravilhoso, queridos. Que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.